Quero convidar você a abrir a palavra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 17 em diante. Atos 20, de 17 a 24. Atos 20, de 17 a 24. Antes da leitura, eu quero fazer uma breve introdução. Mas eu vou esperar você encontrar aí o texto bíblico. Atos 20, 17 a 24, abriu. Vale aplicativo. Amém? Então deixa eu lhe falar um pouquinho. A gente fala muito no apóstolo Paulo e talvez a gente não tenha consciência assim, do tamanho do ministério do apóstolo Paulo e da repercussão que o ministério do apóstolo Paulo provocou no mundo inteiro, né? Então você já ouviu sobre o apóstolo Paulo, é um nome muito conhecido, mas talvez você não conheça a história do apóstolo Paulo. Bem, só para a gente conseguir perceber, provavelmente o apóstolo Paulo foi um contemporâneo de Jesus. Embora não tenha nenhuma passagem bíblica que fale do encontro dos dois, é simples a gente pensar isso, porque a conversão do apóstolo Paulo foi aos 28 anos de idade. Falamos daquele momento de Atos capítulo 9. Quando ele estava indo para Damasco, naquele momento, dizem os historiadores, o apóstolo Paulo tinha 28 anos. Então significa, né, que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Se nós fazemos então uma continha, né, significa que quando Jesus começou o seu ministério, 3 anos antes, o apóstolo Paulo tinha 25 anos. Então, enquanto Jesus estava lá com seus 30, né, o apóstolo Paulo estava com seus 25, uma diferença pequena. Mas o apóstolo Paulo, com os 25 anos, provavelmente ainda não tinha voz, como vai ter alguns anos depois. O apóstolo Paulo morre aos 62 anos, diz a história. Então você conta que de 28 a 62, qual foi o tempo de ministério do apóstolo Paulo? 34 anos, irmãos, 34 anos. Quantos anos Jesus teve de ministério? Jesus teve 3 anos de ministério, 3 anos. Ele começou aos 30 anos, morreu aos 33, 3 anos de ministério. O apóstolo Paulo começa com 28, termina com 62. Ele teve 34, 10 vezes mais tempo do que Jesus. Agora começa a fazer sentido, né? As pessoas dizem assim, o apóstolo Paulo caminhou 100 vezes mais que Jesus. Mas ele teve 10 vezes o tempo de ministério que Jesus teve, né? Então ele tem a possibilidade de fazer muitas coisas, né? Só para a gente entender uma diferença de tempo, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que quando a gente vai lendo, né, a gente folheia a Bíblia assim, quando vira uma página parece que passou um dia, né? Mas da conversão do apóstolo Paulo até a primeira viagem missionária se passaram 7 anos. Então a primeira viagem missionária ele faz com 35 anos de idade. Não significa então que ele encontrou o Senhor Jesus, ou foi encontrado por ele no caminho de Damasco. No outro dia, disse, vão para onde? Atos capítulo 13, não. Até chegar em Atos capítulo 13, quando eles estão orando e o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo, se passam 7 anos. Então o apóstolo Paulo tem um ministério muito profícuo, muito grande, muito influente, e ele alcançou um território imenso na Ásia, na Europa, e esse território é visitado por ele. Ele tem desejo de alguns lugares, ele não consegue ir, como por exemplo a Espanha, mas pessoas vão enviadas por ele, né, o tempo todo para fundar igrejas, e ele visita essas igrejas, mantém contato com essas igrejas. E então é muito interessante que o apóstolo Paulo, né, ele funda igrejas, ele visita essa igreja, ele cuida dessa igreja e ele morre cuidando dessas igrejas, né? E o contexto que nós vamos ler hoje é ele caminhando para o final, mas um final que ainda é longo, né? Parece os capítulos finais, mas ainda dura 2 semanas, assim, 2 semanas na nossa perspectiva, né? Dura muito tempo, porque vai começar aqui nesse texto o sofrimento do apóstolo Paulo a respeito da sua morte. E esse momento, para qualquer ser humano, seria um momento assim, de muita tristeza e preocupação. Mas o que a gente percebe
é que o apóstolo Paulo tem coragem. Esse é o tema de hoje. Pode colocar aí. Então, quando nós falamos de coragem, nós vamos falar então nessa perspectiva do apóstolo Paulo, também fazer uma pequena relação com o Simonton. Lembrando que estamos no mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o reverendo Simonton foi quem chegou ao Brasil em 1859, em 12 de agosto, trazendo assim a Igreja Presbiteriana. Vamos ler o texto então? O texto está projetado aqui à frente. Vamos fazer a leitura alternada. Eu estou lendo na NVI, mas fique com a sua Bíblia aberta, ok? Eu leio os versículos ímpares e você responde com os pares. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Via, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Muito bem. No texto que a gente leu, pode colocar o tema, Paulo está em Mileto. Mileto é um porto, né? Ele está ali esperando um barco porque ele vai para Jerusalém. O tempo de viagem era longo. E ele sabe que o barco está sendo preparado, então há alguns dias. E por que é a conclusão, né? Porque ele manda chamar os presbíteros que estão em Éfeso. Éfeso é uma cidade vizinha. Éfeso estava a 50 quilômetros de Mileto, só que naquele tempo ninguém tinha carro nem avião. Então demorava de 2 a 3 dias para que eles viessem. Isso mostra que Paulo sabe que o navio vai demorar a partir, né? Então ele chama os presbíteros daquela comunidade vizinha, porque ele vai partir e ele está se despedindo mesmo. Despedindo no sentido pleno, né? Ele tem plena consciência de que ele não volta, de que ele vai morrer. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, irmãos? Se Deus nos permitisse saber, dizendo assim, ó, hoje é o último culto que eu vim, estou despedindo dos irmãos, e assim, não sei se isso é bom ou ruim. Eu imagino uma cena de muita tristeza, né? E isso fica claro para mim, porque as pessoas começam a chorar, né? Se seguimos o texto, os presbíteros começam a chorar e abraçam Paulo, porque sabem que é a última vez que eles estão vendo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um homem de Deus e a gente pode ter a consciência disso pela clareza que ele tem, né? O Espírito Santo me disse que eu tenho que ir para Jerusalém, e esse mesmo Espírito me disse que eu vou viver prisões, sofrimento em todas as cidades que eu passar. Olha que coisa interessante, né? Às vezes você espera uma resposta de Deus clara, Senhor, é para passar naquele curso ou não? É só um sim ou não? Senhor, é para eu entrar naquele emprego ou não? É para casar com ela ou não, Senhor? Só sim ou não? E aí o apóstolo Paulo, ele tem tanta comunhão com Deus, tanto relacionamento, que ele sabe exatamente, né? O Espírito disse com letras garrafais, você será preso, você irá sofrer de cidade em cidade, né? É um sinal profundo de um relacionamento com Deus. E aí, quando a gente chega no versículo 22, há uma expressão, né? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Essa expressão compelido está na NVI. Na atualizada está constrangido, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E é uma expressão muito interessante para a gente observar, porque, irmãos, vamos pensar. Se você sabe que você vai para Jerusalém, você vai morrer, qual é o pensamento mais óbvio que passa pela nossa cabeça? Não vai. E aí Paulo, sabendo provavelmente que esse seria o argumento dos presbíteros, não vá, Paulo, não vá, você vai morrer. Ele começa a frase assim, eu vou, mas eu vou porque o Espírito Santo é quem está
me empurrando, compelindo, está me levando para lá. Eu não posso dizer não, é mais forte que eu. Eu sei que Ele quer me levar para lá porque alguma coisa precisa acontecer. Isso é muita compreensão da vontade de Deus, né? Ir para um lugar que você não quer, sabendo que vão acontecer coisas ruins contra você, porque tão somente você sabe que o Espírito Santo de Deus está levando até lá. Eu não tenho dúvida de que o apóstolo Paulo, ele está cheio de coragem, mas eu entendo que a gente precisa destrinchar o que é ter coragem. Porque às vezes a gente pode ter uma atitude suicida achando que é coragem. Por exemplo, está um tiroteio na rua, eu vou ali. A gente precisa ter muito discernimento e muita clareza o que é uma posição suicida, ou que eu coloco a minha própria vida em risco, e o que de fato é ter coragem. Então, tirando da própria palavra do apóstolo Paulo aqui, no texto de Atos, existem duas coisas que me chamam muita atenção. Eu quero voltar no texto, para frente mesmo, isso aí. Primeira expressão que ele diz é: todavia, leia comigo, não me importa. Durante a vida, irmãos, a gente aprende a fazer conta, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, para mim, levar em conta é uma expressão que me lembra somar e multiplicar. E a gente leva em conta na vida muitas coisas, E não são só números, Por exemplo, acabamos de falar do Jacarezinho de Vieira Fazenda. Provavelmente o pensamento muito comum que passa na cabeça de quem mora no Jacarezinho Vieira Fazenda é: eu preciso sair desse lugar. Porque nós somamos, quantos tiros, e no grupo dos pastores, o reverendo Ebenezer e o Josimar comentavam que um tiro vazou um telhado de uma das parentes de uma irmã da igreja, foi dado pelo helicóptero. Vazou o telhado da casa e entrou na casa, acertando uma senhora, inclusive. E aí, quando você começa a somar, poxa, helicóptero, eu não posso sair de casa, eu não consigo dormir, uma tensão incrível, quando vão invadir minha casa, tal, eu não tenho paz, eu saio para trabalhar, deixo os meus filhos, como é que eles vão ficar em casa? Quando você começa a somar essas coisas, você começa a procurar imóveis em outros lugares para poder sair dali. Porque você começa a somar a questão da insegurança, e isso começa a lhe dar base para tomar uma decisão. Então nós tomamos decisão porque somamos coisas, e elas vão sendo multiplicadas, E quando a situação vai chegando mais perto da gente, mais a gente soma essas coisas. Um outro exemplo é uma viagem, Imagine que você vai para um lugar onde 50% da população tem malária. Se você vai passar férias, provavelmente você cancela a sua viagem, Se você vai obrigado, você pensa bastante, Chama a igreja para jejum e oração, porque você tem medo de quando chegar lá contrair malária. Então a gente soma perspectivas. Mas a pergunta é: e quando o lado da balança não nos favorece? Que decisão que a gente toma? Eis aí a grande questão. Porque muitas vezes a gente acha que ser corajoso é quando o lado da balança nos favorece e a gente vai lá e dá um impulso. Mas e quando o lado da balança não nos favorece? Às vezes Deus faz com que este lado da balança pese mais para que a gente pense nessas coisas. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Primeiro, multiplicação dos pães. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 33... estão com Jesus os apóstolos e também 5.000 homens, e vamos imaginar que o número de mulheres e crianças seja igual ao número dos homens. Então estamos falando de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, o dia está findando e os apóstolos têm uma percepção incrível. Começa lá por Filipe e ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, as pessoas estão com fome, não temos que dar para comer. É melhor a gente liberá-las. Ele faz a conta. Melhor liberá-las para que elas arrumem elas mesmas o que vão comer. Porque nós não temos dinheiro para comprar comida para tanta gente assim. Ele está fazendo conta. E aí Jesus pergunta: quanto tem de comida aí? Os apóstolos já tinham recolhido o negócio. Temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas, dá quantos gramas para cada pessoa?
Quando você faz a conta, e se for um pãozinho francês, dependendo da padaria, né? Não dá para nada. Tem uns irmãos que comem 5 aí, né? Então, os apóstolos fazem conta e não fecha a conta. Então, a coragem é impulsionada por Jesus, diz assim, vai lá, dá de comer para as pessoas. Vão lá. A conta não favorece, irmãos, não fecha, não bate. Mas Jesus impulsiona para que eles vão em direção à multidão. Há um outro exemplo para mim também muito curioso. Nesse caso, a conta começa favorável. Lembra de Gideão? Gideão tinha um exército junto com ele de 32 mil homens. Eu não sei se você tem uma sensação de grandeza, eu não tinha. Então eu procurei alguma coisa para fazer essa comparação. A Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje tem 22 mil homens. O exército de Gideão tinha 10 mil homens a mais. Eu estou falando do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, todas as cidades. A Polícia Militar tem 22 mil homens. Gideão já começa com 32, mais do que eles. E aí, uma questão simples, Deus está vendo que o lado da balança aqui que favorece está pesando muito. E ele diz assim, Gideão, faz uma pergunta para os homens. Quem for medroso e covarde pode ir para casa. Sabe quantos vão embora? 22 mil. De 32 mil, 22 mil são covardes e medrosos. E aí, Senhor, 10 mil agora. 10 mil. E o Senhor fala assim, tem muita gente ainda, Gideão. Muita gente. Leva esse povo para beber água. Quem vai beber igual um cachorrinho, você manda embora. Quem levar a mão com a água até a boca, esse vai ficar. Irmãos, eu não sei qual é a lógica de beber água igual um cachorrinho. Quando eu leio esse teste, eu sempre falo assim, não, quem vai beber água igual um cachorrinho é menor. Não, mas são 9.700 homens que bebem água. Só 300 pegam a água e bebem assim. E aí Gideão veio embora 31.700 soldados e fica com 300. O que Deus está fazendo com Gideão? Fazendo com que ele não olhe para o lado da balança. Tem uma musiquinha que a gente canta, né? A gente cantou sexta-feira por Arraiá. Não olha as circunstâncias, não, olha seu amor. Porque a gente olhava para o céu, irmão, chuva, chuva. E aí, de repente, as pessoas querendo animar o pastor, diziam assim, pastor, vai passar, vai passar. E eu olhava para o céu e falava assim, não vai passar. Não vai passar. E daqui a pouco começou a chover mesmo, né? E aí, eu falei com o Roberto assim, eu não tenho coragem, irmão, de pedir para Deus para parar de chover. E eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Eu não estou aqui para dizer se chove ou para de chover. Se for para chover, que o meu coração só fique em paz com isso. E ok. E Deus, como leva as coisas até o 47 do segundo tempo, quando a gente disse, vamos começar, o GG pega o microfone e diz assim, ó, estou no meio, não está chovendo. Né? E foi aí que eu reparei que a chuva tinha parado. Né? Deus faz o tempo todo a gente não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o seu amor. Há uma outra história, né? A repreensão que Deus fez a Davi. Está escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Davi, em determinado momento, decidiu contar os soldados que ele tinha. Sabe a quanta que ele chegou? 1.570.000 soldados. Só que o texto, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que Davi fez isso conduzido por Satanás. Olha que coisa interessante. O fato de contar o exército não foi uma atitude vinda de Deus. Satanás o conduziu a contar o exército para que o coração dele descansasse no número. Quantos soldados você tem, Davi? 1.570.000. Sabe o que diz o texto? Versículo, você vai continuar no texto? Deus disse assim, o que você fez foi reprovável. Vocês vão perder as batalhas. Uau! Deus proíbe contar, irmãos. Sabia disso? Porque quando a gente conta, a gente percebe se o lado da balança que nos é favorável é mais pesado do que o outro lado. Quando
eu olho para a minha vida, eu tomei uma decisão pessoal. E a decisão, inclusive falei ontem, né? Eu estava lá pregando no aniversário da UPA de Higienópolis. A decisão foi, eu não assisto mais jornal, nem leio mais jornal. Porque há um efeito que o jornal no Rio de Janeiro produz, no Brasil inteiro, mas que ele produz no meu coração, que é ficar apavorado. Né? Os nossos telejornais pudessem, a TV saía sangue. Porque assim, morreu, foi estuprado, violentado, pai fez isso, cortou a cabeça, pé, mão, braço, e as pessoas ficam apavoradas. Cada dia que passa, isso piora. Então eu decidi, não vejo mais jornal, ainda vejo comentário político, não sei porquê também, mas ainda é alguma coisa que eu ainda vejo, né? Não tem sangue, mas é tão sem graça quanto, porque é repetido, todo dia a mesma coisa, e aquelas coisas que não fazem nenhum sentido. Olha que coisa interessante, como é que o número faz presença no nosso coração. Quando a gente passa pela Silva Vale, né, a gente sai aqui da Laurindo Filho e Vila pela Silva Vale, quando passa ali da Igreja Católica, parece que a gente está num território meio sombrio, né? Ouve-se falar que muita gente é assaltada. Quantas, irmãos? Quantas pessoas passam na Silva Vale todos os dias? 20 mil? 30 mil? Quantas pessoas são assaltadas? Uma, duas? Por que um número, ele pesa tanto para nós, ele produz um efeito tão pesado? E nesse caso, esse número nem é favorável. Não é 100% ou 90% das pessoas que passam na Silva Vale são assaltadas. Mas você está percebendo como é que a gente leva em conta determinados números e como é que eles mexem com a gente? E aí, o problema é que quando a gente leva em conta, a gente para de fazer algumas coisas, porque a gente tem medo. Olha a expressão de Paulo: todavia eu não me importo. Quando Paulo diz eu não me importo, ele está dizendo assim: eu sei que esse lado da balança é muito negativo. Eu sei que quando eu chegar em Jerusalém, eu não sei em detalhes o que vai me acontecer, mas o que vai me acontecer é muito ruim. Mas eu quero dizer para vocês com todas as letras, estou nem aí. Eu não me importo. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou levando isso em conta. Porque, irmãos, se a gente somar as coisas que nos ameaçam, essas coisas nos levam para longe de Deus. Então, primeiro conselho para você é que se você quiser ser corajoso, não some o que vai contra você. Confie que Deus, realmente Deus, tem poder para qualquer conta que pareça negativa para nós, ser revertida em positiva. Agora, se você confiar nesse número que você tem, você está perdido. Eu canso de ver membros de igreja que estão preocupados com quantos membros temos, quanto dinheiro se arrecada, qual é o tamanho do nosso imóvel, quantas salas a gente tem, quanto disso, quanto daquilo. Pouco importa, irmãos. Deus não está preocupado com isso. Deus não precisa que eu faça conta. E para ter fé, eu não posso fazer conta. Porque se eu fizer conta, geralmente as coisas vão ser negativas para mim. Geralmente as coisas vão trazer prejuízo à minha vida. Então eu não posso fazer conta. Porque aquilo que Deus faz não leva em conta. Nós na viagem missionária, eu já contei isso aqui, mas é um exemplo para mim fantástico. Inclusive Júlio estava lá também na viagem missionária para Manaus. Em determinado momento o reverendo João Wilson chamou eu e o Hélio para entrarmos numa voadeira. Experiência horrorosa. E aí entramos numa voadeira para ir para uma ilha bem distante, né, enfrentando ondas, irmãos. Um negócio assim, uma sensação de que eu me senti o apóstolo Paulo, estou aqui, terminei meu ministério, ninguém vai achar meu corpo nesse lugar. E aí chegamos numa ilha para visitar uma família. E aí quando nós voltamos, estava falando com o reverendo João Wilson e ele contava o custo da igreja presbiteriana de Manaus para manter um barco. De 10 barcos que são mantidos pela igreja, um barco custa 30 mil reais por mês, parado, sem fazer nenhuma viagem. Apenas para ficar atracado lá no porto, 30 mil reais. E eu falei assim, caramba, a gente fez uma viagem dessa para encontrar uma família numa ilha, e estava eu fazendo conta.
E o reverendo João Wilson virou para mim e disse assim, né, reverendo, para mostrar que Deus não faz conta quando o interesse dele é salvar uma pessoa. Se eu fosse um adolescente, eu tinha dito, ai. A Débora fez, né? E fiquei eu fazendo conta, irmãos. Porque faz parte do meu sangue, né? Afinal, sou Kim Planilha. E isso é mais forte do que eu. Bem, outro exemplo, para mostrar, pode colocar o texto. Olha o que Paulo disse. Eu não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então eu marquei, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. Na vida nós vamos começando coisas e parando o tempo todo, né? A gente começa e para as coisas o tempo todo. Sim, eu falo das coisas que a gente planeja e nunca leva até o final. Às vezes a gente é movido, empurrado por algum fator externo. Eu estou experimentando isso na minha fase da vida. Eu comecei o mestrado há, sei lá quantos anos atrás. E cumpri todas as disciplinas. Só que nesse intervalo das disciplinas eu fiz tanta cirurgia, eu acho que umas 5 ou 6, que eu perdi o time, né, do negócio, e eu perdi o prazer no meio do caminho. E eu recebi um e-mail no início deste ano dizendo assim, você tem até abril de 2018 para entregar a sua dissertação. O Espírito Santo me deu um pontapé e me empurrou. E o nome dele tinha até nome, né? Chamava Lícia do 100. E aí eu fui empurrado, mas sem empurrado não tem coragem nenhuma, ok? Eu estou dando meu exemplo para dizer que a gente para coisas e às vezes é empurrado, e quando a gente é empurrado não tem fator de coragem. Eu estou levando realmente porque eu tenho que concluir, né? Preciso levar isso até o final. Só que a nossa experiência de vida e de ministério é uma experiência muito complicada. A maioria dos irmãos nem entende o que Deus lhes mandou fazer a vida toda. Repara o apóstolo Paulo. Qual é a denominação do apóstolo Paulo? Quem ordenou o apóstolo Paulo pastor? Quem chegou diante da igreja de Tessalônica e disse assim, está aqui a comissão executiva do presbitério para dar posse ao reverendo Paulo como pastor efetivo desta igreja durante o prazo de 5 anos. Quem fez isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas o Paulo, ele tem tanta confiança naquilo que Deus mandou, que ele é, por exemplo, capaz de pegar uma pedra, que era o lugar onde as pessoas faziam anúncio, propaganda, né? Naquele tempo não tinha televisão, nem rádio, nem nada. Tinha uma pedra numa praça, uma pedra mais alta, e as pessoas pagavam para estar ali. O apóstolo Paulo pagou para ficar naquela pedra durante horas. E ele ficou ali pregando o evangelho. Foi assim que a igreja de Tessalônica foi plantada. Quem conhecia ele? Ninguém. Mas ele chegou ali com a confiança dada por Deus, de dizendo, eu sou um ministro do evangelho, eu estou aqui. Ele plantou, organizou, ele fala com autoridade. Por quê? Porque ele tem convicção do ministério que lhe foi dado. Quando a gente não tem convicção daquilo que precisa fazer, as coisas param no meio do caminho. Na vida da igreja é interessante, né? Quantas coisas a gente começa e para. Às vezes tem alguns irmãos que lembram, poxa, 20 anos atrás nós fazíamos aquela festa que acontecia. Mas é assim realmente, as coisas começam e param porque as atividades estão ligadas a ministério de pessoas. Deus muda. Há 30 anos atrás nós tínhamos ministérios que tratavam de jovens drogados? Não tinha. Por quê? Porque Deus não tinha levantado pessoas para trabalhar nessa área. Então nós percebemos claramente que Deus levanta pessoas e Deus às vezes coloca outras pessoas em outras atividades. Mas precisa estar claro para nós que as coisas na vida começam e terminam com os nossos ministérios. Então existem coisas que Deus me mandou fazer e quando eu morrer, morrem comigo. Mas sim, porque Deus colocou no meu coração para fazer. O problema é que o outro pastor que fica, ele carrega uma sombra, ou uma assombração.
Porque às vezes ele é obrigado a fazer coisas que o Fábio fazia, mas que ele não tem vocação nenhuma para fazer. Mas é mesmo, ele não tem vocação, porque Deus talvez lhe chamou para fazer outras coisas. O problema, irmãos, é responder qual é o ministério que Deus nos deu e qual é a corrida. Você está correndo para onde? Qual é a corrida que você faz parte? 5 quilômetros, 10, 22, 42? Qual é a corrida? Você está correndo de onde para onde? Então, se a gente precisa ter coragem, a coragem de continuar alguma coisa que Deus nos mandou fazer. Se você está parando porque alguém lhe mandou parar, se você está parando porque você está se sentindo sozinho, o que está lhe faltando é coragem, irmão. A gente não pode parar as coisas porque as pessoas disseram, para, eu não gosto disso. Não, só tem um que pode nos mandar parar, e ele é Deus. Então a coragem do apóstolo Paulo é levar ao final alguma coisa que Deus mandou fazer, inclusive se isto lhe custar a vida. Ele não tem preocupação com isso, mas ele precisa levar ao final, mesmo que a igreja toda se reúne e diga assim, não vamos deixar que ele vá, não vamos deixar ele partir, não podemos. Não, o apóstolo Paulo não está preso a isso. E aí, irmãos, queria então concluir e fazer referência ao reverendo Simonton. Reverendo Simonton, quando veio para o Brasil, no Brasil tinha febre amarela aos montes, ainda tinha malária, tinha um monte de coisa. Se o reverendo Simonton levasse em conta o conforto que ele deixou dos Estados Unidos para a pobreza que ele encontrou no Brasil, certamente ele não viria. Ele só veio por um motivo. Deus disse para ele, vai. Então a gente aprende que a coragem não é eu tomar uma atitude, mas a coragem é eu fazer aquilo que Deus manda fazer. Então, no fundo, eu não tenho coragem nenhuma. O que se exige de mim, que vai parecer para os outros coragem, é confiar em Deus plenamente. Nós lemos o texto aqui, quando Deus fala para Josué, tenha coragem, Josué. Ou seja, confie em mim. Olha para mim, não olha para as coisas. Quando você encontrar, por exemplo, a cidade de Jericó e eu mandar você tocar as trombetas, confie que os muros vão cair, por mais que não faça sentido algum tocar trombeta e cair muralha. Mas Deus manda fazer as coisas. Então ter coragem é levar adiante aquilo que Deus mandou fazer. É levar adiante aquela orientação de Deus até o ponto final. Então, eu não posso desistir daquilo que Deus está colocando diante de mim, e eu também não posso levar em conta o peso da balança que está pesando mais do lado de cá e que me faz desistir. Eu quero então colocar um desafio prático para você nessa semana. E eu coloquei alguns itens, e o último eu coloquei 3 pontinhos, porque de fato eu acho que você precisa pensar qual é o desafio para você. Então, o primeiro é levar adiante o que Deus lhe manda fazer. Eu estou partindo do pressuposto que você já sabe o que Deus lhe mandou fazer. Talvez Deus tenha colocado diante de você alguma coisa que nem existe um lugar na igreja para que você faça isso. Que você precise do zero, começar do zero. Então leve adiante, coloque isso em oração, mas não pare, não desista. Segunda coisa, é preciso ter coragem para corrigir o que está errado. Talvez a gente esteja numa posição de precisar tomar uma decisão e a gente empurra isso o tempo todo. Pare de empurrar, tenha coragem, tome a decisão. E por último, o de ouvir e atender a voz de Deus. Deus nos fala, irmãos, e isso é fato. Talvez a nossa dificuldade seja tão somente escutar, mas quando Deus lhe falar alguma coisa, leve adiante. Se Deus colocou no seu coração um desafio, um lugar que precisa ser evangelizado, uma pessoa que você precisa visitar, se você colocou no seu coração um cuidado com a sua família, um cuidado com o seu casamento, leve adiante. Por mais que as circunstâncias empurrem você para não fazer isso, mas você precisa ter coragem para fazer. Eu percebo que ter coragem não é algo fácil. Eu não sei o que faria no lugar do apóstolo Paulo, mas eu entendo que essa precisa ser a nossa oração. Eu queria convidar você a orar. Não simplesmente a pedir coragem, mas para que você ouça a voz de Deus e cumpra aquilo que Deus tem para lhe dizer, né? E quer lhe dizer. Que você leve adiante. Aprenda a não somar, porque as circunstâncias vão fazer você desistir das coisas.
Aprenda a confiar em Deus em qualquer circunstância. Então peça a Deus essa confiança. Feche os olhos agora, vamos orar em silêncio. Depois nós vamos quebrar o silêncio com uma música. Vamos orar. Maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não
desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minha promessa, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Sabe com a gente? Então canta. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Vamos orar. Ó Pai, os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Talvez os planos de nossa vida se reduzam a arrumar um bom emprego, uma boa casa, uma boa manutenção financeira. E talvez a gente saia de casa com coragem para fazer essas coisas. Mas a coragem que vem de Ti não foca em coisas deste mundo. O Senhor nos convida para ter coragem para dar um passo em Tua direção. Se nós já conhecemos o Evangelho, o passo que o Senhor exige de nós é maior comprometimento, entrega mesmo de nossa vida. Mas se há alguém aqui que não conhece o Evangelho, o Senhor está convidando a abraçar esses sonhos do Senhor e colocar a sua vida diante do Senhor, Pai. É o nosso desejo mesmo, para que essa pessoa entenda que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Talvez a gente esteja focado numa coisa e busque essa coisa com todas as nossas forças, mas no final, essas coisas não servem absolutamente para nada. Corremos, como disse Salomão, atrás do vento. Ajuda-nos então a ter coragem para fazer as coisas que o Senhor nos manda fazer. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.